Olá, boa noite, pessoal. Como que estão? Tudo bem com vocês? Chegando aqui para mais uma live desse projeto maravilhoso, Projeto Mulheres Vibrantes. Vamos hoje ter mais uma entrevista, um bate-papo com mais uma coautora desse livro incrível que faz parte da organização de Daiane Souza e Samuel, que é o editor, nosso editor, mentor editor do nosso livro. Então, a gente está fazendo ele em coautoria e hoje nós vamos ter uma convidada aqui, uma das coautoras, que inclusive já entrou aqui, a Zenaide, né? Eu vou agora já enviar o convite aqui para ela, se fazer presente aqui na nossa. Vamos aguardar a Zenaide, vamos chamar mais gente para chegar aqui na nossa live. Olha a Zenaide chegando. Olá, boa noite. Olá, Boa noite, boa noite. Fátima. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, mas não estou te vendo. Você se enxerga no celular? Sim, tô me Então é só enxergando. para mim, mas não tem problema. Não tem problema. Peraí. Eu continuo assim mesmo, já aconteceu outras vezes. Eu tenho até a impressão que é relacionado ao sinal, porque hoje está meio fraco o sinal aqui, eu até fiquei com medo, até comentei com a Zenaide antes, que talvez a minha voz não ia estar muito bom o som ou a imagem, mas se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, não tem problema, a gente segue a live. A imagem está um pouco borrada, Fátima, a sua. Ah, é? Aqui para mim. É. E a voz, o volume, o áudio. O áudio tá bom. Agora falhou a sua, não consegui entender o que você falou do áudio. O áudio tá bom. Tá dando para ouvir bem. Tá. Tá me ouvindo? Então, eu estou te ouvindo super bem, super bem. E hoje você é a entrevistada, então quem mais vai falar, né, é a nossa amiga aí, Zenaide. Naide, né, como é conhecida pelos amigos. E a gente vai trazer um pouco sobre como é a gente ser uma coautora, né, de um livro, como a gente se sente colocando um pedacinho da nossa história a público, como se diz, né, coisas que talvez a gente nem contava para muitas pessoas, e eu sempre digo assim, tem coisas sobre mim que muitas pessoas vão ficar sabendo agora, só pessoas muito próximas sabiam, e agora vai estar num livro, né? Mas por que a gente resolve fazer isso? Porque a gente vê que isso nos liberta, né? Isso é terapia, né, para nós. A escrita é terapia. E a gente vendo que a gente consegue se libertar e consegue ter essa paz de espírito, esse sentimento de dever cumprido, faz com que a gente queira que mais pessoas também consigam fazer isso nas suas vidas, né? Então a gente resolveu trazer aqui essa experiência, compartilhar com vocês essa experiência. Então eu vou deixar agora a palavra com a nossa convidada para que ela se apresente, para que ela então coloque aqui também um pouco já como uma primeira pergunta, né? Como que ela está se sentindo como coautora desse livro Mulheres Vibrantes? Então, boa noite, Fátima. Obrigada pelo convite, da gente estar fazendo esse trabalho maravilhoso aqui. Né? Agradecer ao pessoal que está entrando aí, a Suzy Ellen, que já entrou. Tem mais pessoas que vão estar entrando daqui a pouco. Então é isso, gente. Então, em primeiro lugar, né? Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui nessa noite falando com você, Fátima, que é uma amiga, né, que a escrita nos proporcionou. Eu falando de Minas Gerais e você aí do Rio Grande do Sul, como diz tu, né? Então, eu sou Maria Zenaide, eu sou nordestina, eu resido em Minas Gerais, né? Então, eu só nasci na Bahia, então eu vim muito pequena para cá.
E, assim, eu tenho uma história de vida muito bonita. Como que eu estou me sentindo, né, como escritora? O que isso tem transformado a minha vida, né? Escrever, né, através do convite da Daiane, ela nos convidou para participar desse projeto, né, com a escrita do nosso capítulo. Então, assim, foi uma alegria muito grande, porque era um projeto que eu tinha em mente, mas sabe quando você não tem a mínima ideia quando que isso vai acontecer, quando, né? E aí sempre, quando você conversa com outras pessoas, mas você está na idade certa. Então, assim, não existe uma idade certa. Nós estamos na melhor idade, eu acredito, né? Boa noite aqui, Daiane. Boa noite, Juliane. Olá, Samuel. Gente, então, os responsáveis por a gente estar nesse projeto aqui é a Daiane Souza Gratidão, o nosso mentor de escrita. O Samuel escreve, ele tem nos conduzido de uma maneira assim, fantástica, né, durante todo o projeto. Não é fácil conduzir, né, um grupo de mulheres, assim, cada um com suas histórias, né? E ele, assim, ele teve muita paciência, muita dedicação, porque nós estamos na melhor idade, a maioria de nós. Então, assim, é gratificante ver uma pessoa tão jovem, igual o Samuel, igual a Daiane, apostando e acreditando na gente. Isso nos motiva, né? Ainda mais a deixar, assim, a nossa história, o nosso legado. Então, me posicionar como uma escritora me ajudou a ativar a minha verdadeira identidade. Quem sou eu? Né? Qual a minha missão, meu propósito? Então, a partir dessa escrita desse capítulo, que eu confesso que não foi fácil, né? Porque ao escrever a gente mexe ali com dores, com feridas, né? Então ali você tem que parar, respirar, né, encontrar forças para você continuar, né, a escrita, e porque você sabe que aquilo ali vai ser um legado. Então, assim, cada história é uma história única, são histórias verdadeiras, né, histórias que acho que vai contribuir com o leitor para que ele possa se sentir aliviado também, né? Assim, a respeito de dores, de sofrimento, né? De histórias de superação. Então, assim, a prática da gratidão, ela teve um papel, assim, muito importante e decisivo, pelo menos para mim, na escrita, né? Quando eu me permiti, né? Eu comecei a agradecer, eu tive assim um envolvimento muito grande com a prática da gratidão e ela fez a diferença, né? Durante a escrita desse livro. Ela me conduziu assim, de uma maneira mais leve, mais suave, né? Quando a gente pensa que está tudo muito difícil, né? Com a prática da gratidão, tudo se torna mais leve, né? Quando você agradece, pessoas maravilhosas vão vindo fazer parte ali da sua caminhada. Você vai criando novas amizades, né? Como, por exemplo, nosso grupo, né? Então, seu network muito gostoso, muito legal. A gente conhecer histórias e mais histórias de mulheres maravilhosas. Então, tem sido muito gratificante para mim. Então, nós estamos aqui nessa noite, né? Desculpa aí o horário, né? Por ser um domingo, mas era o horário que deu certo para a gente, que encaixou na nossa agenda. Mas para falar do nosso lançamento do livro, que será agora no fim de julho, né? O lançamento aqui no Brasil. E vamos lançar o nosso livro na plataforma internacional em Nova York também. A gente não pode deixar de agradecer aqui a Renata, né? Que foi através dela que a gente conseguiu esse feito inédito. Então, Renata, muito obrigada, gratidão por você nos proporcionar, né, um evento, né, tão gigante desse tamanho, né, para contribuir com o nosso legado. Então, assim, a gente se sente muito honrada pela participação da Renata e da irmã
dela, da Rafaela, na participação desse lançamento internacional. Com certeza, aí você tocou num ponto bem assim, importante também, né? Porque nós, apesar de a gente estar aqui como, acho que também é o seu primeiro livro, né? Como coautora. Sim, é o primeiro O sim. O meu também é o primeiro, então eu digo assim que nós fomos agraciadas. Uma pela pessoa que está à frente desse livro, né? Que é a Daiane. Outra por ter esse mentor de escrita maravilhoso que tem toda essa paciência conosco e que nos ensinou de uma maneira assim tão espontânea e tão carinhosa, né? Esse caminho, nos ajudou a trilhar esse caminho. Então, eu digo assim, nossa, vai ser uma experiência inesquecível, o primeiro livro, né, de coautoria, porque foi algo, assim, muito surreal, né, porque eu já tentei outras vezes, já entrar em outros projetos como coautoria, mas eu esbarrei em vários bloqueios meus, talvez também, mas principalmente burocracias ou então dificuldades assim que eu achava que faziam parte dessa rotina, né, de escrever um livro, de editar um livro. Mas hoje eu vejo que não, que é tudo mais simples, né? Mas isso tudo da forma como essas duas pessoas nos trouxeram isso, né? Com certeza. Então, fazer parte disso aí é algo assim muito bom. Eu também ia falar. A Gil colocou ali, é Roberta, né? Eu também ia corrigir que é a Roberta e a Renata. Roberta e Renata, isso. Isso, que são duas irmãs, né, que estão proporcionando, né, que esse livro, então, seja lançado na Biblioteca Brasileira em Nova York. E o nosso lançamento digital, que acontecerá agora em fim de junho, vai ser no dia 28 e 29. E vai ter várias surpresas, né? Vai ter as palestras das coautoras, né? Mas os temas são surpresa, né? Então, as pessoas que vão querer fazer parte, a gente vai convidar, vai divulgar bastante ainda na mídia social esse nosso evento, e a gente vai ficar muito feliz com quem se fizer presente, puder se fazer presente. E a gente está fazendo essas lives até para a gente ter mais essa interação entre nós, que somos as coautoras, juntamente com o editor também, porque a gente se torna tipo uma família, porque a gente se reúne ali uma vez por semana, no início, depois a cada 15 dias, e é toda semana e cada 15 dias a gente está ali, todo mundo junto, fazendo nossas reuniões, tirando nossas dúvidas, enfrentando nossos desafios e compartilhando também as nossas dificuldades e compartilhando as nossas vitórias também que a gente teve durante toda essa trajetória. Então, são vários meses que a gente já está aí. Então, isso faz com que a gente se sinta parte da família, mesmo que a gente more longe, como a Naide já citou, né? Ela lá em Minas Gerais, eu aqui no Rio Grande do Sul. Então, um dia a gente pretende se encontrar presencialmente, mas pode demorar muito, mas mesmo assim é como se a gente já se conhecesse, a gente troca experiência, a gente fala das nossas vidas, dos nossos capítulos, o quanto que isso é importante para a gente colocar isso no papel, o quanto que é importante trazer esse conhecimento para as pessoas, porque compartilhar algo de forma tão ampla, isso já quer dizer que a gente realmente superou, que a gente realmente transmutou isso e ressignificou, e isso tudo é muito curativo, isso é uma terapia muito curativa, muito potente, porque tudo que passa na nossa vida, se a gente não dá um novo sentido, um novo olhar sobre aquilo que passou e que nos feriu, a gente não consegue viver uma vida feliz, em paz, não consegue ter uma vida plena. E também a gente não consegue prosperar, e muito menos se a gente não for, como a Naide falou também, né, se for grata. A gente precisa ser grata a tudo que nos acontece na vida. Então, compartilhar as nossas dificuldades através da gratidão, do poder da gratidão que ele exerce sobre nós, isso é algo que eu acho que todas nós temos em comum, porque graças a grandes desafios que a gente enfrentou na vida, né, cada uma à sua maneira, a gente conseguiu ainda enxergar
a partir daquele desafio, ainda enxergar o que de bom a gente aprendeu e a gente modificou na nossa vida. Então, isso que é o diferencial, né? Esse que é o diferencial do nosso livro. São histórias reais, são histórias trazidas a partir de vivências, e são histórias, de certa forma, quando começa-se a ler, parece tudo assim, ser um desfecho triste, mas na verdade é um desfecho que você vai lendo com tanto prazer, com tanta, de certa forma, uma ansiedade para chegar no final, para ver como que aquela pessoa superou tudo aquilo que ela está trazendo naquela história. E isso que faz a diferença, porque não é uma ficção, é uma história real que está ali. Real, isso mesmo. E muitas pessoas estão passando por isso hoje, ou vão passar por isso amanhã, ou já passaram por isso e não conseguiram dar a volta por cima, né? Estão vivendo ainda lá no passado, estão remoendo, estão sofrendo com as mágoas e com a falta de perdão, com o sentimento de culpa. Então, isso tudo o nosso livro quer trazer. Então, o nosso livro, ele é um livro de autoajuda, na verdade, né? Ele é um livro para a pessoa sair dali energizada, sair dali com uma nova mentalidade. Então, é muito importante a gente colocar isso, que as pessoas vão ler e vão sentir uma conexão com cada história, uma identificação com cada história, porque nossas histórias, elas não são iguais, elas não são desafios iguais que a gente enfrentou. E mesmo que eles são similares, parecidos, cada uma enfrentou e viu de uma maneira. Então, a maneira como cada uma enxerga vai trazer uma nova perspectiva para quem vai ler e vai entender assim, nossa, caramba, passei uma situação parecida, mas nunca pensei que poderia fazer isso, ou fazer aquilo, ou pensar dessa forma, né? Então, a gente tem muita esperança que esse livro vai ser um livro assim, olha, vai ser um livro que a gente acredita que vai transformar a vida de muitas pessoas. E, inclusive, as pessoas vão ler e vão indicar o nosso livro para outras pessoas, porque são histórias, assim, surpreendentes. Então, vocês que estão aqui nos ouvindo, agora nessa live ao vivo, que vão ver esse vídeo gravado também, que a gente vai deixar salvo, Sim. A gente convida vocês a seguir nós também, né, nas nossas redes sociais, para que vocês fiquem por dentro de tudo que a gente está colocando lá, do que a gente está movimentando, porque vai ter muita coisa ainda por vir aí. E o livro 2 também já está, né? O volume 2 já está em andamento também já, né? Então, o livro 2, ele também vai ser algo novo, né? Algo surpreendente, porque vai ser algumas talvez das mesmas, né, coautoras, outras com outras histórias, e mesmo que vão ser as mesmas coautoras, vai ter uma outra parte da nossa vida, né, porque quantas histórias nós temos na nossa vida, né? Eu sempre digo assim, cada 5 anos a nossa vida parece que dá uma virada, daí a gente já tem uma nova história, um novo direcionamento. Então, a gente precisa estar, assim, sempre atenta a tudo que está acontecendo ao nosso redor, a todos os sinais que a gente está recebendo através das circunstâncias que se apresentam na nossa vida, né? Os desafios que se apresentam na nossa vida. Qual foi um desafio, assim, Nádia, que você mais se sentiu, assim, de certa forma, travada para enfrentar esse desafio, e você pensou assim, nossa, mas esse aqui eu não vou dar conta. Tem algum, assim, que mais te chamou a atenção, que você mais, assim, te marcou, que você achou que não daria conta, e hoje você vê que você deu conta com maestria sobre esse desafio? Sim, o primeiro ponto, né, o ponto de partida é a tomada de decisão, é a gente se permitir ter a consciência. Então, assim, o primeiro ponto de partida é ter consciência, tomada de decisão, né? O que você decide? A gente sabe que tomadas de decisões, a gente precisa tomar decisões, muitas vezes assertiva, outras vezes não tanto. Já era um sonho escrever, né? Trabalhar com essa escrita, contar a minha história, até porque eu venho assim de uma família de nordestino e eu lembro muito do meu pai, né?
falando comigo desde pequena que ele achava muito interessante a gente conhecer os melhores capítulos da vida de seus pais, que os filhos precisam ter essa conexão. Então, isso eu trouxe para a minha vida e passo isso para os meus filhos, para os meus netos, para a minha geração. A tomada de decisão, assim, o que mais doeu, né, a dor maior, foi sobre o que escrever, porque são tantas histórias. Então, assim, eu, como milhares de nordestinos que temos aqui no Brasil, né, vamos falar nível Brasil. Então, assim, todos temos histórias parecidas, Fátima. Então, escrever sobre, eu vou escrever, né, sobre minha família aqui, sobre, né, sobre meu casamento, sobre a minha vida em si, né, ou sobre as dores que eu passei. Então, assim, Deus me iluminou, eu pedi muita guia de Deus, né? A tomada de decisão foi um ponto, assim, crucial. Então, eu vi que tem a tomada de decisão, da qual eu conto na história do meu capítulo, ela foi um fator fundamental na minha vida, que isso a gente carrega de geração após geração. Uma simples tomada de decisão na dor. Porque muitas das vezes, quando você está ali no fundo do poço, naquela dor que você acha, você olha assim, você não vê saída, né? O ser humano, ele, muitas das vezes, a vida nos coloca ali com desafios assim que você pensa, não vou vencer, puxa vida, né? O que vai ser de mim? O que vai ser da minha família? E aí Deus, né, te guia, você pede a Deus com fé e toma uma decisão. Então, assim, uma tomada de decisão drástica fez toda a diferença. E aí falar sobre isso, assim, mexeu muito com a minha dor, sabe? Eu parei, né? Eu dei uma travada, chorei sim, chorei bastante, né? Passei isso para minha terapeuta. Aí ela me fez enxergar. Falou, não, você vai continuar com esse assunto sim. Mexeu, mas olha que lindo. Aí ela, sabe, tem todo, eu não posso falar aqui, né? Porque senão quebra o encantamento da escrita do capítulo. Mas, gente, é surreal. Então, assim, a tomada de decisão, para mim, foi um ponto crucial, né? A tomada de decisão sobre o que eu escrever, sobre o que eu escrevo, né? E escrever ali, e a tomada de decisão que eu conto, né? Essa passagem no meu capítulo. Então, foi, assim, crucial e me permitir, né? Muitas das vezes, a gente recebe muitas críticas, né? Porque a gente já passou da idade, né? Você não tá, deixa isso aí para a geração mais nova. Só que nós esquecemos, não podemos esquecer que nós somos exemplos, né? Eu falar é uma coisa, eu deixar um exemplo é outra. Então, o legado que a gente deixa é um legado de exemplo a ser seguido. E eu fico muito feliz, assim, porque na minha família, eu não conheço, né, dessa família mais recente, assim, entre eu, meus primos, quem já escreveu um capítulo de um livro. Então, assim, é muito importante a gente dar esse pontapé inicial e a gente, né, incentivar e ser motivo ali para que outras pessoas também venham fazer isso. Eu lembro de uma passagem, Fátima, muito interessante, quando eu estive em visita na Bahia, na minha terra natal, vasculhando lá a biblioteca, eu descobri que o meu avô paterno foi o primeiro professor da minha cidade lá, que deixou alguma coisa escrita ali, sabe? Então, tem registro lá na biblioteca que ele foi o primeiro professor leigo, porque ele não era estudante, ele não tinha estudo. Então, assim, ele já deixou a contribuição. Aquilo me encheu de uma alegria tão grande, né? De saber que no tempo dele, né? Ele deixou o legado dele, ele deixou a marca dele, né? Do modo dele, mas ele deixou. Imagina para as próximas gerações a gente deixar isso, né? Quem foi a gente quando a gente não estiver mais aqui? Então, eu acredito assim que as pessoas que estão nos ouvindo, as mulheres aqui, né, as que têm mais de 30, igual nós, né, Fátima? Se permita, gente, se permita. Ó, a Daiane já está com o volume 2, né? Quem tiver interesse de estar participando,
viu? Procure a Daiane, procure qualquer uma de nós, eu, a Fátima, mais as escritoras, né? Pode mandar mensagem no nosso link, fale com a gente, fale com a Daiane, fale com o Samuel. Então, já estão preparando o volume 2. Quem tiver interesse em participar, né? Tiver curiosidade de saber como que funciona, a gente passa informação para vocês. Então, assim, não perca essa oportunidade. Então, acredito que é uma tomada de decisão assim, importante. Tá? Então, reflita com carinho, pense, porque eu acredito que é de grande valia, porque todos nós vamos deixar a nossa marca no mundo. Então, quando a gente não estiver mais aqui, né? Qual é o legado que você está deixando, né? E muitas das vezes a gente percebe, você conversa com pessoas, com mulheres, que você pergunta, né, qual é a sua missão, o seu propósito, elas não sabem, né? Então, você se permitindo, né, participar de um projeto dessa grandiosidade, onde você vai ser bem acolhido, você vai ser bem orientado, vão te pegar na sua mão, vão te conduzir, vão te ajudar a chegar no próximo nível da sua vida, você descobrir a sua verdadeira identidade, quem é você. Então, já faz jus a tudo que a gente está falando aqui. Vale a pena se arriscar, vale a pena investir. Com certeza, né? Com certeza. Uhum. Nossa, e descobrir o nosso eu, né? A nossa essência. Sim. Ou então, aquele sonho que pode estar escondido dentro de nós, da gente realizar algo na vida, e a gente não ter coragem, muitas vezes, ou não ter quem nos apoie, ou não ter quem nos puxe, né, um pouco. Sim. E mesmo que às vezes tenha, ou às vezes apareça as oportunidades, mas a gente muitas vezes está tão acabrunhada, né, tão descrente de nós mesmos, que a gente às vezes não aceita a nossa primeira ideia, né? O primeiro desejo é a gente dizer não, porque a gente acha algo muito grandioso para nós, que a gente não vai ter capacidade ou não vai ter condições. E aí depois a gente entra assim num projeto desses e a gente pensa, né? Muitas vezes, por que eu não fiz antes? Mas, como a Nádia aí falou, a gente, né, mais de 30, eu já quase 2,30, como se diz, né? E a gente vai pensando assim, nossa, nunca é tarde, né? Nunca é tarde para começar. E a gente, eu particularmente estou realizando um sonho de criança, porque eu sempre tive um sonho de deixar escrito coisas assim, porque eu adorava escrever, e mandava recadinho, mandava poema, mandava aquelas frasezinhas prontas, assim, que combinavam, sabe, a gente chamava de pensamento. Eu vou mandar um pensamento para minha amiga, né? Então, era sempre quatro frases e que sempre combinava a Rimavam primeira as com a... palavras com rimas, né? Isso, Rimavam entre rimava. si. Eu amava isso. Eu tenho cadernos, até hoje tenho cadernos guardados ainda, mas eu tenho que me desfazer deles porque a gente tem que também desapegar, né? Mas eu vou, acho que, tirar umas fotos de algumas partes, assim, que me marcaram e vou guardar em fotos, salvar no Drive. Mas, assim, foram coisas muito importantes, assim, da minha vida e eu sempre dizia, assim, que a minha história em si, a história que era a minha vida, porque a minha vida teve muitos altos e baixos. E então eu sempre dizia assim, a minha história daria um livro, né? A minha história daria um livro. E aí eu lembro que eu estava, acho que na terceira série, daí um dia uma amiga minha disse assim para mim, mas por que tu não escreve tudo num caderno que tu quer escrever? E daí o dia que tu for adulta, tu manda fazer o livro. Ela dizia assim para mim. Como se fosse assim, tão fácil, né? E aí eu nunca Mas aí escrevi ficou nunca. escrito tudo aqui, né? Tá tudo na nossa memória. Então, assim, enquanto Tudo. a gente ainda tá com a memória boa, né, Fátima? Então, que tal passar isso para um livro de verdade, né? É. Então, a gente não esperar entrar em confusão mental, né? E o Então, melhor é é que isso. quando a gente aciona essas nossas memórias, é engraçado, né, que surgem outras memórias que a gente não lembrava mais, né? Em detalhes, E né? Detalhes detalhes, impressionantes. detalhes. E eu acho que isso é algo muito bom para nossa memória. Isso é algo muito positivo.
porque você acessa informações que estão guardadas lá no teu inconsciente e que talvez são responsáveis por você ter algum bloqueio, né? Algum trauma, alguma mágoa, alguma coisa guardada, né? Tá lá nas janelas killer, como diz o psiquiatra, o Augusto Cury. É Augusto Cury, eu acho, né? O nome dele. É Cury o sobrenome, eu não Sim, lembro agora se é Augusto. Cury, Augusto, né? Uhum. E ele sempre fala assim, nas janelas killer, né? Que a gente tem as janelas killer dentro do nosso cérebro e lá ficam armazenadas, em cada gavetinha fica armazenado partes da nossa história. E aí tem algumas gavetas que o nosso consciente não acessa. Ele pula aquelas gavetinhas e abre as outras, né? Sim. Então, quando a gente abre alguma gaveta e que mexe muito com as nossas emoções, a gente acaba tendo nós mesmos, né, o nosso consciente acaba tendo a curiosidade de abrir a próxima gaveta e acessar aquela memória também. E isso é tão gostoso, porque quando a gente acessa essas memórias, a gente ressignifica tudo. E a gente, muitas vezes, hoje, no nosso entendimento, com a nossa sabedoria, até mesmo pela nossa idade, que a gente já viveu bastante, então a gente já tem muita sabedoria adquirida pelas experiências que a vida nos fez passar. Então a gente passa a entender de uma maneira totalmente diferente do que como na época que aconteceu. E isso é muito, muito valioso para a nossa vida. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso, a gente precisa aceitar a oportunidade, meter a cara, como diz o outro, né? E não ter vergonha, porque isso, dá vergonha medo, às vezes dá medo também, né? Tem gente que fala assim, eu fico com medo, eu não vou conseguir. Vai com medo mesmo, você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Né? Sempre eu falo isso para as pessoas. Porque a vergonha, o medo, e a vergonha e o medo, eles são vibrações muito baixas, né? Se você ficar vibrando nelas, você fica se iludindo, porque na verdade o medo, ele não deixa de ser uma ilusão, porque muitas vezes a gente tem medo de algo que a gente vai realizar, que a gente não vai conseguir, e na verdade isso só existe na nossa cabeça, esse medo. Ele não é real, ele é uma ilusão, e a gente acredita tanto nele que a gente faz ele se materializar. Então, no momento que você enfrentar, eu gosto da frase que fala assim, eu enfrentei o medo e fiz o medo ter medo de mim. E aí ele fugiu, né? E aí eu enfrentei tudo que tinha pela frente. Então, assim, enfrentar o medo e a tomar a decisão, como você falou, isso também é muito importante. Tomar a decisão. E outra coisa que é muito importante é a gente aceitar a nossa história, né? Aceitar o que nos aconteceu, aceitar o que nos fez crescer, o que nos fez sofrer, mas principalmente o que nos faz hoje amar a nossa história, porque é ela que nos trouxe até aqui e é ela que nós temos para contar. Então, é por ela que nós estamos escrevendo esse capítulo no livro, né? Então, a gente precisa aceitar e amar a nossa história. E aí tudo vai, né? Tudo se organiza, tudo se harmoniza. E é algo assim que faz com que a gente mantenha a nossa mente ativa, ocupada, conheça outras pessoas, troque experiências, faça novos amigos, e é algo assim que movimenta a nossa vida. Esse movimento, ele é tão bom, e ele faz até falta quando a gente fica, às vezes, que nem agora nossos encontros são quinzenais, né? Então, às vezes, naquela semana a gente fica meio perdida. Hoje é dia da reunião. Não, hoje não é, porque é só de 15 em 15, né? Então, assim, é bem estranho isso tudo, né? Então, é muito bom a gente estar aqui compartilhando com vocês isso. Então, a gente pede mais uma vez para que vocês nos sigam também a Daiane Souza Gratidão, que estava aqui também, acho que ela ainda está, Samuel, que eles são os nossos guias, né? E que você fique por dentro de tudo que está acontecendo. Você vai ver coisas maravilhosas que a gente ainda vai trazer a partir desse livro, Mulheres Vibrantes, né? Ó, Juliane colocou ali, é verdade, a gente fica ansiosa aguardando o dia de se encontrar. Porque sempre é tão bom, passa tão rápido aquela 1 horinha, né, de reunião, que a gente fica assim já... e aí a gente participa das reuniões, a gente tem acesso aos capítulos, cada capítulo é lido na reunião, para a gente também
conhecer melhor a pessoa, então a gente às vezes se emociona também com o capítulo da nossa colega, né? E isso tudo faz com que a gente se torne uma pessoa mais empática também, que a gente revise mais as nossas dificuldades. Isso tudo faz com que a gente cresça. Ah, Daiane, estou aqui. A Daiane é bastante ocupada, ela sempre está fazendo Ela mentorias e tirou um tudo. tempinho, né, para estar Tirou um acompanhando a tempo. gente aqui. Gratidão, Daiane. Maravilha. É maravilha. Às vezes ela dá só uma passadinha nas lives, porque ela tem tantas tarefas, e ela já é escritora, ela já é coautora de outros livros, né? Então, a Daiane já é craque, né? E ela é mentora também, a gente nem mencionou isso aqui, mas ela é mentora de comunicação também. E ela Inclusive, deu ela mentorou a gente, né? Na comunicação, está mentorando. Foi muito bom essa oportunidade que a gente teve, por isso que eu digo, o primeiro livro que a gente está fazendo, gente do céu, foi tanto bônus, foi tanta coisa boa acontecendo, foi tanta coisa que a gente, assim, acho que a gente vai sentir saudade desse livro, porque quem sabe os outros, a gente vai ter menos oportunidades como a gente teve. A gente teve muitos bônus, muitas gratificações, mentoria com a Daiane, mentoria com o Samuel, mentoria com a Maria Eduarda, que nos assessorou também no digital, né? Sim, e treinou as lives. Nossa, foi muita coisa boa, então a gente aprendeu muito. A gente foi bem conduzida, né, Fátima, durante todo esse treinamento de escrita. Então, assim, pegaram na nossa mão e nos ensinaram de verdade. Verdade, Então, não podemos nos queixar. Interesse, gente, em participar da escrita, né, do volume 2, já está aberta aí a pré-inscrição, né? Já deixa o nome com a Daiane, deixa o nome aí com o Samuel, com a gente aqui. E se permita contar a sua história. Tá? Você consegue. Então, é igual eu já falei e repito aqui, se eu conseguir, você também consegue. Né? A Terezinha chegando aqui, ó, Terezinha, minhas amigas escritoras. Então, gente, participar aqui desse grupo é maravilhoso, né? Participar desse projeto tem sido algo assim, né, que deu mais alegria para os nossos dias, né? A gente se sentiu a nossa essência, né? A gente ter a oportunidade de mostrar a nossa essência, né? A nossa história para o mundo, isso é uma coisa assim que não tem preço, né? Então, quem tiver oportunidade, quem tiver, né, interessado, já entre em contato, por favor. Tem a lista de reserva também dos livros, nós já estamos fazendo, bem lembrado aí, Daiane. Gente, quem tiver interesse em estar adquirindo o nosso livro, né, cada uma de nós já estamos com a nossa lista de reservas. Então, deixe, né, o seu nome, né, que assim que lançar, você já tem o seu exemplar garantido. E outra, com um preço diferenciado. Né? Não podemos esquecer de falar aqui do preço. Se você deixar o seu pedido na lista de reserva, você já tem acesso ao desconto, tá? Então, já façam suas reservas, por favor. Né? Eu convoco aqui minha família, meus amigos aqui. Né? A gente tem bastante conhecimento na nossa região. Então, quem tiver interesse, já deixa, já tem bastante agendado já. Mas quem tiver interesse em adquirir, já deixa aqui o nome com a gente, tá? Por favor. Bem lembrado. Até porque a gente gosta de fazer isso até para dar essa gratificação desse desconto às pessoas que já fazem a sua reserva com antecedência, até porque isso já permite também que a gente consiga já fazer a encomenda de reservas adicionais, para a gente ter também a pronta entrega, e para que não falte, né, para ninguém quando a gente vai fazer o nosso lançamento. Porque demora, né, a editora conseguir imprimir os exemplares. Então, para a gente não enfrentar aquela burocracia de esperar ou de deixar as pessoas esperando depois, a gente já faz essa venda, essa compra antecipada, né? E as pessoas que reservarem, além de ganhar o desconto, né,
elas ainda vão ter o livro antes em mão, né? E também podem presentear com o livro, né? Podem adquirir para doações também, às vezes para lugares assim que precisam de leitura durante a espera, tipo hospitais, salas de espera de dentistas, de lugares. Tem pessoas que às vezes compram esses materiais assim que são de autoajuda para deixar nesses lugares. Então, talvez você que seja solidário, faça alguma ação durante o ano de doação, é uma ótima ideia também para você fazer essas doações, porque eu que enfrentei o câncer e fiz quimioterapia lá na parte onde tinha a sala de espera das pessoas que faziam quimioterapia e radioterapia, tinha uma biblioteca. E essa biblioteca ela era toda de livros doados. Então, era muito maravilhoso isso, porque as pessoas podiam chegar lá e podiam pegar o seu livro e podiam ler lá, e aí tinha também uma lista com os nomes de todos os livros e a data de retirada e a data de devolução. Aí você podia botar lá o teu nome, o nome do livro, pegava no nome do livro, botava o teu nome do ladinho, botava a data que tu retirou e quando tu podia levar o livro para casa e ler, e depois podia trazer de volta e devolver novamente. Eu achei aquilo maravilhoso, eu até doei uns livros para lá também, uns livros que eu tinha aqui em casa de autoajuda, eu doei para a biblioteca deles. Então, olha que maravilha isso, porque às vezes tu tá sentada lá horas esperando a tua vez, né? E isso faz uma grande diferença para as pessoas que estão lá. Então, quem sabe a gente pode também pensar em fazer uma coisa assim que também é benéfico para outras pessoas, né? Às vezes eu não tenho para quem dar de presente, então eu posso fazer uma doação. Eu, inclusive, estou pensando em fazer uma doação para o Outubro Rosa, depois doar para pacientes oncológicos, né? Eu vou fazer uma encomenda adicional só para doação também. Então, assim, isso é muito importante também. Isso também nos deixa mais... nos faz sentir melhor quando a gente Sim. pode fazer isso pelos outros, né? Porque é uma doação, né? É algo que nos complementa, né? Que nos complementa. Obrigada, Daiane, obrigada. E a gente, então, tá muito maravilhoso esse nosso papo, né? Mas a gente não quer se estender muito também para o vídeo não ficar muito longo. O que você gostaria, Zenaide, então, de deixar aqui como uma reflexãozinha, uma palavra uma palavra final aqui para os nossos ouvintes aqui, nossas pessoas que estão ao vivo aqui e também para quem vai ver o vídeo gravado depois. Tá. Tem uma frase do Tony Robbins, eu gosto muito do Tony Robbins, dos ensinamentos dele. Ele fala sobre o segredo do sucesso é aprender como usar a dor e o prazer em vez de deixar que eles usem você. Se você fizer isso, estará no controle da sua vida. Se não fizer, é a vida que controla você. Tony Robbins. Então, faz sentido, né? Então, que a gente tenha sucesso. Então, o segredo do sucesso, gente, é a gente se lançar mesmo, se permitir, mesmo com essas dores, a gente não deixar ela nos usar, a gente usar ela para a nossa escrita terapêutica, né? Como a Fátima já falou aqui, que escrever é uma terapia e uma excelente terapia. Então, que a gente possa se permitir, né, usar essa escrita a nosso favor, as dores que você carrega, né, as feridas que você carrega da sua infância, então que você permita curá-las. Então, acho que através da escrita a gente consegue curar e amenizar a dor, né, e ajudar outras pessoas a entenderem. Então, né, o leitor ele vai se identificar ali em algum momento com parte da história que você está escrevendo ali com as suas dores. E isso a gente vai ajudando um ao outro, né? E com isso nos ajudando a nos tornarmos de fato um ser humano melhor a cada dia. É isso. Que maravilha! Nossa, fechamento com chave de ouro, né? E olha que
Eu tinha pensado também numa frase relacionada ao sucesso, a como atingir os nossos objetivos, como conquistar, né, os nossos sonhos. Então, também tem a ver com sucesso. É uma frase bem curtinha que fala, né, que você não pode, se você quer atingir o sucesso, você não pode fazer as coisas uma única vez, né? Você precisa repetir, 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 né? Você precisa fazer as coisas muitas vezes para que elas dão certo, porque o sucesso, ele também é treinável, né? Então, você precisa treinar-se para você ser uma pessoa de sucesso, né? Adquirir o hábito de treinar para adquirir o sucesso. Então, isso também me marcou muito, isso foi um mentor meu que falou uma vez, e ele também complementou depois assim, que o feito é melhor que o perfeito. Então, nunca pense que você só pode fazer as coisas quando você souber ou quando você achar que você sabe fazer com perfeição. Não. É muito melhor você ter muitos feitos, porém não tão perfeitos, do que você não fazer por querer buscar a perfeição, né? Então, pense nisso e com carinho e continue nos acompanhando e quem sabe desperte esse desejo de vocês também escrever um capítulo em algum livro. Mais tarde eu e a Zenaide provavelmente também vamos lançar o nosso livro, onde a gente também vai estar convidando os coautores para fazer parte do nosso livro. Então, pensem com carinho que isso é um caminho sem volta, né? Que depois que a gente entra, é difícil de entrar, mas quando a gente entra, a gente só quer seguir, né? Quer entrar mais livro, mais livro, mais livro. Inclusive, já estou em 2 que vão ser lançados agora, esse e mais um, e já estou em mais outros 2 projetos que vão começar a intensificar mais depois que esses 2 vão estar lançados. Então, de capítulo em capítulo, quando vê, daqui a pouco eu já estou com o meu livro completo para lançar o livro com todos os capítulos juntos. Então, isso é muito gostoso, né? Porque isso faz com que a gente vibre de alegria, né? E alegria e felicidade é muito bom a gente sentir. E a gente sentir que a gente é capaz de realizar as coisas faz com que a nossa autoestima aumente, com que a nossa ansiedade diminua, com que o nosso desejo de realizar as coisas vibre dentro de nós, acenda essa luz e faça com que a gente parta para a realização dos nossos desejos com mais intensidade. E aí a gente consegue realizar tudo, porque tudo está dentro de nós. Toda a força que nós precisamos está dentro de nós. As outras pessoas, elas podem sim nos convidar, nos auxiliar, nos dirigir, nos pegar na mão, mas elas não vão poder nos obrigar. Então, nós precisamos ter esse desejo, deixar esse desejo fluir para que as coisas aconteçam. Então, a decisão é sua, né? A tomada de decisão, como a Zenaide falou muito bem, é sua. Então, pense com carinho sobre isso. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Uma boa noite. E continuem acompanhando nossas lives aí com as nossas escritoras. Boa noite, Zenaide. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Fátima. Excelente semana, tá? E até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Amém. Até a próxima. E amanhã temos mais uma live com a escritora Terezinha, que entrou agora aqui no finalzinho da live. E amanhã é nós, né, Terezinha? Amanhã às 10h45, eu e a Terezinha estaremos aqui para falarmos sobre o capítulo da Terezinha. Gratidão a todos e até amanhã na nossa próxima live. Estejam aqui também. E quem não pode estar ao vivo, a live vai estar lá no Instagram de Samuel, de Daiane, de Zenaide e no meu, como colaboradores. Vai estar lá para você assistir. Gratidão a todos.